se eu não aguento poeira. Amo vocês. Obrigada. Atenção, Lisboa, ao meu comando. Bate na palma da mão, bate na mão, agora pula! Vamos derrubar essa cidade! Rock in Rio. Douglas, querido. A minha convidada dançante. Vem cá, pequenininha. Um beijo na mamãe. Vai dormir. Tia Belinha. Aí o Roberto mandando um beijo pra Cissa. Araruama, Cuiabá, Andréia. Olha lá, agora eu vou começar sem música. Já levantamos uma poeira, não é? Minha criançada aqui. Um beijo para os meus pequenos, que eles vão dormir. E agora, ó, deixa eu dar um beijo, boa noite em cada um. Boa noite. Boa noite. Agora a mamãe vai começar a transmissão ao vivo. Vamos lá, pessoal. A mamãe quer agora começar e beijo. Pessoal, todo mundo aqui comigo para essa mega live de encerramento. Ah, minha amiga Ana Paula Rosa, 1000 beijos. Ó, tô esperando meu livro, hein? Pessoal de Salvador, Goiânia, Samir! Quero conhecer você. Ai, Andréia, que coisa mais fofa. Um beijo para Rondonópolis, para Carla. Aracaju me espera. Manaus, gente, a gente vai estar em 10 capitais. Vai ser um super curso. Vocês estão sabendo, né, que o portal tá espalhado por aí. Vou para Bahia, claro, né? Meu acarajé, vocês sabem que lá é minha terrinha, não tem como não ir, né? Recife, ai, que delícia! Nós vamos levantar poeira, isso mesmo. Sampa, né, Andréia? Minha terra também. Edésio, meu amigo querido, entrando na live, muito obrigada. Compartilhando, o pessoal aí chamando os seguidores. São Luís, João Pessoa, Salvador, nossa, quanta gente, esse Brasilzão aí, todinho aí com a gente. Bom, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero agradecer ao Amo Direito, essa nossa parceria incrível, a gente poder transmitir para vocês as nossas lives. Nós fizemos, num total, 40 horas de aulas para vocês para a primeira fase. Cleuzinha, beijo, minha linda. Obrigada, Edésio. Obrigada, meu querido amigo. Goiânia, Campina Grande. Olha o pessoal todo aí, Sergipe. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa comunidade do Amo Direito, ela fez uma parceria com o Portal F3 e nós estamos fazendo várias lives. A minha é a última, eu estou encerrando essa bateria de lives com o processo do trabalho. E eu queria dizer para vocês que, claro que na aula de hoje, né, vocês estão aí, gabaritar, gabaritar. Por quê? Porque eu falo muito da escadinha dos recursos, estou só botando o meu apoiador aqui um pouquinho melhor. Eu falo muito dos recursos, eu faço a minha escadinha, né? Então eu vou falar para vocês, João Pessoa, imagina se eu não vou para essa minha terrinha que eu adoro, né? Então, eu falo dos recursos e digo assim para os meus alunos, pessoal, atenção, porque processo é ordem e vocês estão chegando na última live. Eu sei que alguns já estão dizendo assim, caramba, mas eu já ouvi tanta coisa, será que eu vou processar isso tudo? Vocês têm que focar na prova de vocês. E aí eu queria começar essa live, que por sinal, eu perguntei assim, eu tenho hora? Eu tenho limite? Não! Então, saibam que hoje eu vou ser estilo
PB, né, Pedro? Pedro, ele já gosta de varar a madrugada. Então, eu disse assim, olha, eu falo pelos cotovelos. Não, pode ir tranquila. Então, vocês hoje vão me aturar, hein? Vai ser uma live longa. Tô aqui com o meu carregador de bateria para não ter menor problema. Vocês fiquem tranquilos que essa live não cai. A transmissão está perfeita. Mas o que eu queria conversar com vocês antes da gente começar? Bom, a maior parte das pessoas que estão entrando aí, estão me cumprimentando, estão compartilhando, convidando os seguidores, já me conhecem, sabe que eu sou a professora Isabelle Gravatar, eu sou professora de Processo do Trabalho, trabalho com a professora Juliana Monteiro no Portal F3, ela é minha dupla, minha super parceira, ela faz a parte do Direito do Trabalho e nós temos... Perdão, gente, é porque virou minha câmera. Claudinha, mil beijos, minha amada, minha super querida. Mas o pessoal tá perguntando assim, Beli, Recife eu vou, gente, eu vou tô passeando aí, ó, vocês vão me ver em tudo quanto é que é canto. Mas o pessoal tá muito preocupado assim, Beli, essa live que você vai fazer, ela é uma live para a primeira fase, como é que a gente vai estudar? Porque tem a reforma trabalhista, tô apavorado, Ju já fez a transmissão dela, tem uma galera que tá trabalhando com vocês, o Douglas Caetano tá com a gente, Leandro Antunes, a Gláucia Barreto, a gente tem uma série de professores de trabalho. Tem gente que está falando da reforma, tem gente que não está. Então, vamos concentrar primeiro no seguinte. Na parte de OAB, a gente tem que focar no edital. E pela nossa experiência, nós estamos acreditando que nós não vamos ter a reforma trabalhista sendo cobrada na próxima prova. Ah, professora, eu acho que vai cair. Bom, eu tô fazendo a live hoje, sexta-feira, pessoal. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, transmitindo para vocês. Hoje, na abertura do Rock in Rio, por isso que eu botei Ivete Sangalo, né? Levantando uma poeira aí com vocês. Vocês sabem que eu não vou perder o Rock in Rio. Eu estarei lá no dia do Aerosmith. Vai ser fantástico. Quem estiver no Rio, por favor, vai lá encontrar comigo, porque vai ser demais. Então, a gente aqui numa sexta-feira à noite, vamos embora arrebentar. Muitos seguidores convidados. Aí vocês vão dizer assim, mas professora, segunda sai o edital. Como é que vai ser isso? Então, fica antenado. Eu tô fazendo a live hoje. Aí eu falo tudo como está na nossa CLT. Aí vem a reforma. Cai na prova. Se aparecer no edital, é óbvio, não tenho a menor dúvida. Vai ser a primeira coisa que vai aparecer para vocês. Live de processo do trabalho falando da reforma. E eu vou puxar com vocês os pontos da reforma, o que mudou. Na parte de recursos, vou falar de recurso de revista, vou falar de custas, vou falar de gratuidade. Só que, por enquanto, eu não vou perder tempo falando disso se a gente não está apostando que isso vai cair na prova de vocês. Poxa, professora, por que você acha que isso não cai na prova? Porque se o edital vai sair na segunda-feira, preste atenção, dia 19, não é isso? 19 ou 18, né? Vai sair 19 ou 18? Se vai sair logo agora, como é que vão cobrar algo que ainda não entrou em vigor? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, simplesmente nós temos uma reforma que só entra em vigor em novembro. Então, daqui até lá, a gente ainda tá... 19, né, Albertinho? A gente ainda tá usando a nossa CLTzinha. Sem as mudanças, sem mais de 100 alterações que eles fizeram por aí. Então, estamos apostando que a reforma não vai ser cobrada no 24º exame de ordem. Não vem na próxima prova da OAB. Ai, professora, eu vi alguém perguntando, e segunda fase? Galera de segunda fase, não é assim. Ah, essa aula vai ser importante para mim? Claro! Você vai fazer uma prova, que é com consulta. É muito mais fácil do que uma prova em que a gente vai ter que fazer um processo aqui de memorização. O que você vai fazer para a segunda fase? Você vai escutar comigo os pontos para, na hora de ler, você ter mais facilidade de buscar no seu índice alfabético remissivo. E vai fazer a sua prova no formato que nós ensinamos para vocês. Respostas discursivas com início, meio e fim. Não podemos esquecer de forma alguma a fundamentação legal. Vamos tomar um cuidado muito grande com a peça. A peça tem que ser uma peça completa. Você tem que chegar ao final da peça. Não pode ter nenhum tipo de identificação. Se faltar algum dado, você vai usar reticências, que são 3 pontinhos. Eu não gosto quando o aluno bota o x, não. Sabe por quê? Porque quando a gente bota x, hoje mesmo eu falava isso para os meus alunos. Quem é professor e está lendo aquilo ali, dá uma sensação de que é algarismo romano.
Então, sabe quando confunde a mente? A gente fica naquela assim, gente, vem cá, esse é algarismo romano, que troço é esse que tá ali? Então, é muito importante você seguir essa nossa dica. Dica assim, bobinha, né? Ô, professora, que coisa mais boba, só você tá falando somente para eu não colocar xxx, isso, usar reticências. Então, vejam só, eu não vou, mas assim, de forma alguma, hoje me ater a ensinar peças, nada disso. A gente teve uma bateria de aulas e tal. Não, depois a gente vai abrir uma live para dizer qual é a nossa dica, qual é a nossa aposta, mas aí não tem nada a ver com esse aulão de hoje. Aulão de hoje, focado na primeira fase. Tanto é que eu tô com meu notebook aqui do lado, eu tô com o meu Vadmeco aqui do lado, eu tô com tudo preparado para poder comentar com vocês assim, como isso cai em prova? Como é que isso foi cobrado? Como é que eles querem saber a respeito dessa matéria? Como é que eles estão cobrando essa matéria? Eu vou falar com vocês de recursos e olha que interessante, durante 5 exames, eles não perguntaram nada de recursos, nada. Olha que loucura, 5 exames e nenhuma pergunta sobre recursos. Até que eu reparei que eles vinham perguntando somente de execução. Era uma coisa assim, repetida, era uma coisa atrás da outra. Execução, execução, execução. Aí eu falei, opa, 5 provas, pergunta de execução. 5 provas em que eles não perguntam nada dos recursos. O que eu tô achando? Que a próxima prova vem uma pergunta de recurso na execução. Não deu outra. Era a resposta do agravo de petição. Recurso da execução, o agravo de petição. Tranquilíssimo, todo mundo foi bem, todo mundo acertou. Na última prova, eu falei, gente, tô cantando a pedra, eu acho que vem de novo alguma coisa aí de recursos. Não deu outra. Eles colocaram, e até foi uma prova que o pessoal ficou assim, ai, Isabelle, eu queria 10 questões de ética, só encontrei 8. Eu falei, cuidado com a interdisciplinaridade. Às vezes uma matéria está linkada, ela está conectada, ela está dentro de outra. E eles perguntaram no processo do trabalho qual o recurso que você não precisava de advogado. Então, olha lá, um pouquinho de ética, um pouquinho de processo do trabalho. Eles fizeram esse mix pra gente, é uma coisa muito importante. Então, meu palpite, por que eu escolhi recursos? Porque quando eu fui olhar a reforma trabalhista, a gente tem uma alteração na parte do recurso de revista. A gente tem uma parte de custas que muda um pouquinho. Então, eu acho que recurso agora, se a reforma não vai ser cobrada, é ainda um ponto que eles estão de olho. É um ponto importante para o advogado. Por isso eu escolhi esse tema para minha live. Bom, antes de eu começar a falar do tema em si, quem já me conhece, quem já foi meu aluno, sabe que a primeira coisa que eu peço para vocês é a forma de estudar. É entender que o aluno que vai fazer uma prova objetiva, ele tem que treinar. Tem que treinar. Ah, mas Isabelle, eu vou ficar fazendo provas. Você acha que a questão vai ser absolutamente igual? Não, não acho que vai ser igual, não. Aliás, eu não acho, não. Eu tenho certeza que a questão não vai ser repetida. Eles não vão repetir a questão. Mas sabe o que acontece? O tema é o mesmo. O formato de perguntar você entende, você interpreta. Se você olhar provas passadas, você vai perceber, sabe, Júnior? Boa noite. Você vai perceber que a gente tem sempre a FGV colocando um problema. Ela conta uma historinha, tem um nome, tem uma data. E aí eu peço para você ficar antenado no seguinte. Se é um problema, repare se é homem ou mulher. Ai, professora, tá falando sério? Seríssimo. Se você reparar se é homem ou mulher, você pode ter alguma regra específica para eles. E aí, naquele problema, você pode se valer daquilo ali. Ah, mas você está falando de processo, sim, mas na questão você pode ter algo que fale de trabalho também. Então, é muito importante você ter essa visão. Segunda coisa que eu quero que você perceba, eu quero que você observe se tem menor ou se é idoso. Obrigada, Fernando. Por quê? No caso de uma peça, temos a prioridade do idoso. No caso de uma resposta discursiva, no caso de um problema que não envolva o aspecto de o que eu vou pedir na minha reclamação, o que eu vou pedir para esse sujeito, eu posso ter que observar se o juiz errou ao não passar na frente, ao não julgar primeiro. Então, pode ser que eu tenha que analisar a atitude do juiz. E aí a prioridade do idoso vai fazer diferença. Por quê? O que é prioridade? O juiz
julgar à frente, o juiz passar na frente aquele processo de quem é idoso. Boa noite, Deise, minha linda Paulinha. Obrigada, meus lindos, obrigada. E se for um menor, professora, a mesma coisa. Poxa, se eu estou falando de processo, é o menor quem está pedindo? Ou será que ele tem que estar representado? Como é que funciona isso? Quem é legitimado para representar aquele menor? Então eu vou querer, mas vou querer mesmo que vocês prestem atenção. Homem ou mulher, se é menor ou se é um idoso. E a terceira coisa que você vai dizer assim, mas professora, tem a ver isso com o processo? Tem. O que tem a ver? Tem a ver com a função. Dependendo da função, eu tenho uma regra específica para tanto. Claro que isso é muito mais relacionado com a parte do direito material. A Ju, quando falou, por exemplo, de teletrabalho, quando ela fala de doméstico, quando ela fala de rural, a gente sabe que são legislações próprias, legislações específicas. Mas e no decorrer do processo, numa questão de processo, como é que eu posso me encontrar com isso aqui? Bom, você pode se deparar com uma atitude do juiz que, ao julgar, ele não observou que... E tinha uma lei específica. Aí você vai ter que saber se aquilo é uma matéria de fato ou de direito. Eu, quando falo de recurso de revista, que eu falo de matéria de direito, o aluno normalmente me diz assim, ai, professor, eu fico numa dúvida tão grande, né? Como é que eu vou saber o que é uma matéria de fato e uma matéria de direito? A matéria de direito tem previsão legal. E aí eu uso o exemplo do advogado. Eu falo assim, olha, nós somos advogados. Já vamos usar assim essa força do pensamento, a força da palavra. Nós somos advogados. Pois bem, se nós somos advogados, Bia! Mil beijos, minha Bia querida, minha amiga de penal, processo penal. Aliás, nós somos umas processualistas e tanto, né? Nós somos assim, aqui a gente troca muita informação. Ela me ensina um monte de coisa de penal, mas Bia, eu ainda não consegui aprender a diferença de detenção para reclusão. Eu só sei que o camarada tá no xadrez. Você ainda tem que me ensinar isso, tá? Eu falo pro pessoal, ai meu Deus, crime, não, não, não. Mas ó, uma baita professora, sigam aí a professora Beatriz Abraão, que vale muito a pena. Aliás, essa galera toda que foi entrando aí, né, Claudinha Molinaro, Douglas Caetano, não deixem de ir seguindo esse pessoal, tá bom? Também te adoro, minha amiga, te amo, você mora no meu coração. Dani entrando, obrigada, pessoal. Então, presta só atenção no seguinte, quando eu falo da função do advogado, eu disse assim, olha, nós somos advogados, beleza. Ai gente, eu tô trabalhando tanto, eu tenho ficado no escritório até depois do horário e tal. Você fica como advogada depois do horário. Opa, hora extra. A quantidade de horas extras que eu faço, ela é diferente da quantidade de horas extras que a professora Beatriz Abraão faz no escritório dela. Então, isso é um fato que muda de pessoa para pessoa. O que vem a ser uma matéria de direito? Se todos nós somos advogados, se a gente abrir a lei vai dizer que o nosso adicional de hora extra é um adicional de pelo menos 100%. Ai, gente, peraí. Pelo menos 100%. Eu tô lembrando da Constituição que fala de no mínimo 50%. Aham. A Constituição fala regra geral. Eu tenho uma lei específica que é melhor. Isso é uma matéria de direito. Então, volta comigo no meu raciocínio. Eu estava dizendo assim para vocês. Eu tenho que saber se é homem ou mulher. Eu tenho que saber se é um menor ou se é um idoso. Eu tenho que saber se é o quê? Um advogado, um médico, alguém que tem uma legislação especial, um doméstico, um rural. Então, preciso saber dessa condição especial para verificar a atitude do juiz. Como é que ele julgou? Qual o recurso cabível? O que eu posso recorrer aqui? Só matéria de fato, quer dizer, tudo, matéria de fato e de direito, ou só matéria de direito? Gente, isso vai fazer diferença. Entenderam? Essa é a minha primeira dica, fazer essa separação no problema. E quem faz questões passadas consegue pegar esse know-how, vai tendo essa leitura, vai conseguindo, percebendo no problema que esse detalhe faz a diferença. Aí eu vou vir com uma outra coisa importante para vocês. Gente, façam as provas passadas. De que maneira? Eu quero as 3 últimas provas. Isso é uma coisa que eu falei já para vocês. Quem já foi meu aluno, onde eu piso, eu falo. Gente, isso é um método Isabelle Gravatar.
E olha só, hein? Eu sou uma virginiana complicada e perfeitinha, neurótica, toda metódica. Então, fazer alguma coisa fora de ordem embaralha a nossa cabeça. Mas eu preciso que vocês façam isso, não é, Paulinha? Eu preciso que vocês façam um mapeamento da prova. Faz uma leitura, ao começar a prova, uma leitura das questões, para você colocar ao lado qual é a disciplina. E comece pela disciplina mais fácil. Comece por aquela que você tem mais segurança. Gente, eu não quero, mas não quero, olha bem, hein? Já sente o puxão de orelha. Não quero ninguém começando pelo mais difícil. É porque eu começo pelo mais difícil para me livrar logo? Não! Você começa pelo mais fácil, porque você acerta, você ganha confiança. E o difícil, não tá difícil mesmo? Se você precisar chutar, você deixa isso para lá. Agora, você deixar para o final uma questão fácil, perder a sua atenção e errar uma questão de bobeira, não vai valer a pena. E quando eu falo assim, faça as últimas 3 provas. Carolina, se você fizer muitas provas lá para trás, você pode pegar algo já muito desatualizado, velhinho, começa pela última. Aí você pega essa e faz como exercício, você vai pegar o vadimécum, você vai estudar, procurar a resposta. A segunda, você já não vai usar vadimécum, porque no dia da prova não tem vadimécum, né, gente? A segunda, você já vai fazer fora de ordem, lembrando, esse tema aqui eu já estudei, esse tema aqui eu tô me lembrando. Legal. E aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou fazer a terceira prova já no tempo. Colocando um relógio como se fosse um simulado. Eu garanto a você, meu aluno, que se você se preparou, você vai fazer essa prova em 3 horas e meia. Você começou por trabalho e processo, você tem que começar pelo que é mais fácil para você. Você sabe que eu, né, quando eu vou pegar a prova para fazer, eu faço exatamente isso. Eu olho o trabalho e eu olho o processo do trabalho. Puxa vida, mas às vezes tem uma questão lá que é meio cabeluda. Eu pulo, gente. Eu pulo, eu não vou ficar perdendo tempo ali, eu pulo, porque eu quero ver se eu consigo fazer a prova como vocês fazem. Então, o que eu faço? Eu vou para o processo do trabalho, eu vou para direito do trabalho, eu vou olhar a parte de processo civil, de direito constitucional, que são as matérias que eu mais sei. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês sigam essa linha de raciocínio, ok? Então, combinado? Dicas dadas, deu tempo do pessoal entrar na live, deu tempo de compartilhar, de chamar aí o pessoal para nossa live. Eu mesma também vou entrar nessa live para que vocês possam me seguir no meu Periscope pessoal. Quero que vocês lembrem de entrar também no meu Instagram, Isabelle Gravatar, na minha página do Face. Gente, eu tô sempre postando dicas. E no meu canal do YouTube, olha só minha filha aqui falando, vai princesinha dormir. Olha só, te amo, Bélia. Muitos beijos. Tributário, sabe? Olha, né? Pessoal aí, todo mundo do pelotão, do esquadrão, né? Aí agora, sabe, Albertinho é o nosso lindo, lindo monitor querido do coração. Ele é um professorzaço junto comigo e com a Ju, né? E a gente fala assim, ó, a galera de penal deve ser o quê? Quadrilha, bando. E a gente vai ser o quê? Sei lá, sindicalistas, algumas coisas assim, né? A gente tem que inventar um nome, né? Então, é Isabelle Gravatar, sim, Júlio, tá? Processo do trabalho, tá escrito o títulozinho na live. Agora, o que eu vou pedir pra vocês é o seguinte, a sindicalista já vai ser bom, Robertinho? Eu vou pedir a vocês, com maior carinho, que segurem um pouquinho as mensagens. Por que a gente vai segurar as mensagens? Poxa, gente, pedindo para vocês assim, de coração, né? É aquela coisa que mãe pede para filho, pra gente obedecer legal. Se ficar fazendo a escritazinha toda hora, vai travar a nossa live. Poxa, todo mundo vai sair perdendo, né? Então, nada de ficar escrevendo sem parar. Eu tô aqui colocando o meu Periscope para vocês. Deixa eu entrar na minha live para vocês poderem me seguir. Vamos lá? Deixa eu olhar aqui. Estou aqui. Isabelle Gravatar entrou, tá vendo, ó? Assim vocês podem me seguir. Vou compartilhar a transmissão, ó, convidando os meus seguidores também. Vou botar um monte de coraçãozinho pra mim. E sabe o que é interessante? Quando eu vejo aqui pelo meu celular, eu vejo que não tá travando, eu vejo que tá legal. Então eu procuro ir acompanhando. E aí eu queria que vocês não ficassem nessa, professora. Gente, não dá pra cortar o raciocínio. Eu até tô de óculos, né, pra conseguir ler alguma coisa. Mas não dá pra ficar lendo, falando, prestando atenção. Olha o tempo, olha não sei o quê. Não dá pra fazer tudo isso não, hein? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar as mensagens. Vamos pensar em recursos no processo do trabalho.
Vamos pensar em primeira fase da OAB. E aí eu vou querer muito, de coração, que vocês gabaritem. A gente tem uma brincadeira que um aluno muito querido, ele me disse assim, você é Isabelle gabaritar. Realmente, Isabelle gabaritar, porque a gente vai gabaritar processo do trabalho. Aliás, a gente gabarita direito do trabalho e processo do trabalho. São 11 questões que vocês vão conseguir gabaritar, ok? Então, vamos juntos? Vamos passar para a parte de recursos? Vamos falar do que interessa? Amém, né? Então, que ele nos ouça. Bom, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar falando para vocês da sistemática dos recursos no processo do trabalho. Na verdade, de alguns detalhes que, por isso, tão somente por esses detalhes, vocês já podem se situar e fazer a diferença para o processo civil. Bom, nós temos requisitos de admissibilidade dos nossos recursos. Que requisitos são esses, né? Que requisitos de admissibilidade nós temos? Nós temos requisitos. Olhem para mim. Olha só a minha mão. Olha o movimento. Para dentro. São para o interior. São intrínsecos. São ligados ao sujeito. Agora olha para as minhas mãos. Para o exterior. São extrínsecos. São ligados ao objeto. Então, eu vou fazer primeiro essa separação. Quais são os pressupostos que são ligados ao sujeito? Os pressupostos que são, intrínsecos, que são, como a gente costuma dizer, subjetivos. Ligados ao sujeito, subjetivos. Que pressupostos recursais são esses? Gente, tem livro de pressupostos recursais, né? Tem um monte de coisa. Vocês acham que a gente vai estudar 250 pressupostos? Claro que não. A gente vai estudar os mais importantes. A gente vai estudar o que realmente interessa pra gente. A gente vai estudar o que cai na prova. Beleza. O que, professora? Vamos pensar aqui. Quais são os pressupostos ligados ao sujeito? Interesse. Você já viu alguém querer recorrer tendo vencido a questão? Alguém tem interesse em recorrer se venceu a questão? Claro que não. Então, essa é uma coisa importante. Eu tô aqui só porque daqui a pouco eu vou mostrar minha escadinha aqui para vocês. Então, só para colocar aqui a minha escadinha para vocês. Seguinte, gente. Quem perde, quem sucumbe, que é a reforma. Se recurso é reformar, se eu ganhei, se eu venci, eu não tenho interesse na reforma. Agora, se eu perdi, eu tenho interesse na reforma. Olha só, presta atenção. Eu não vou querer você errando. Eu tenho interesse, mas eu sou capaz. Será que eu tenho capacidade para o recurso? E legitimidade? Então, eu vou separar em interesse, capacidade e legitimidade. Quando eu falo na capacidade, o aluno pensa assim, professora, tem a ver com a capacidade postulatória? Eu digo assim, gente, olha só, cuidado pelo seguinte, quando a gente está falando de capacidade postulatória, lembra daquele ius postulandi? Eu tenho a possibilidade de ingressar sozinho, sem advogado na Justiça do Trabalho. Não posso? Posso. Eu posso entrar sem advogado na Justiça do Trabalho. Quando eu entro sem advogado na Justiça do Trabalho, o que acontece? Eu vou ou me defender, quem né, minha linda? 1000 beijos. Ou eu vou entrar para requerer, mas e recorrer? Eu vou poder? Aí eu vou lá naquela súmula 425 do TST e vou lembrar a vocês aquele truque que eu ensino, que é o do verbo amar. Por que a gente vai pensar no amar? Vamos amar a função do advogado? Quando eu falo vamos amar a função do advogado, a gente vai usar essas letrinhas. Quando é que precisa de advogado? É necessário advogado em quais casos? Eu preciso de advogado quando eu tenho. Raciocina comigo. A. Ação cautelar. M. Estou formando a palavrinha amar. Mandado de segurança. Outro A. Ação rescisória.
E aí vem um R, ó, amar, minha palavrinha. Que R é esse? Recursos de competência do TST. Professor, então, peraí. Se forem recursos de competência do TST, precisa de advogado. Então, a minha capacidade para o recurso não pode ser confundida com a capacidade postulatória, porque ele pode ter entrado sem advogado, mas ele na fase recursal pode, dependendo do recurso, e aí eu vou fazer logo assim para vocês, da vara para o TRT, o recurso ordinário, não precisa de advogado. Súmula 425, Bruno, tá lá no TST, tá bom? Amar, o nosso verbo é o amar. Tem gente que fala outra palavrinha, é porque, olha só, deixa eu explicar para vocês. Esses truques, esses métodos mnemônicos de fixação, eles devem ser relacionados com algo que você consiga memorizar. Eu não consigo memorizar se não tiver uma lógica contextual. Qual é a minha lógica? Eu quero amar a minha profissão, amar ser advogado. Então, quando é que é essencial o advogado? A ação cautelar, mandado de segurança, a ação rescisória e recursos de competência do TST. Mas assim, numa boa, né? Estilo, né? É porque eu contextualizo, gente, juro pra vocês, eu sou super distraída. Eu sou daquele tipo assim que caiu o lápis do lado e eu tô olhando, né? Então, se quiser que decore, eu tenho que... Como é que eu vou lembrar disso numa historinha? Eu tenho que fazer um romance, né? Então, por isso que eu coloquei o amar. Súmula 425 do TST, ok? Não esquece, lá estão os limites do chamado e os postulantes. Bom, pessoal, eu já falei de interesse, eu já falei de capacidade e legitimidade. Puxa vida, quem é legítimo para recorrer? Quando eu penso, vou pensar assim, opa, é legítimo quem reclamou, é legítimo quem é o réu, que é o reclamado. Tudo bem, eles são partes legítimas. Mas eu posso ter um interesse de um menor, então o Ministério Público pode aparecer como interessado, ou eu posso ter até um interesse público em que o Ministério Público do Trabalho apareça. Eu posso ter também, Claudinha, qual foi a Claudinha que entrou aí? Eu não vi qual foi das Claudinhas. Beijo para a Claudinha. E aí o que eu tenho? Preste atenção, eu tenho um menor ou um interesse público que o Ministério Público do Trabalho aparece. Ou um terceiro prejudicado. Já imaginou uma decisão de um juiz que prejudica um terceiro? Se a decisão do juiz prejudicar um terceiro, gente, não deu outra. O que eu vou ter? Eu vou ter a necessidade desse terceiro, eu vou ter o interesse desse terceiro em recorrer. Então, pode ser que eu tenha um recurso aí interposto por um terceiro prejudicado, que é interessado. O terceiro prejudicado, ele é interessado. E eu vou colocar mais um na minha história. A união. Como assim? Vocês sabem que se tiver uma sentença, decisão cognitiva, se eu tiver diante de uma sentença, não importa se as parcelas são indenizatórias ou salariais. De novo, ó, na memorização, hein? Acho que era a Alessandra. Olha só, veja lá comigo. Como é que a gente vai pensar aqui? Sentença. Sempre. Sentiu, ouviu? Sentença. Sempre intima a união. Sempre. Então, peraí. Não importa se tem parcela indenizatória, não importa se tem parcela salarial. Eu tenho que intimar a união. Mas vem cá. A união vai ser interessada em recorrer de quê, Isabelle? Do tributo que lhe é devido. Então, olha aí. Ela passa a ser uma parte legitimada. É importante, né? Porque a união, ela é, na verdade, parte superveniente. Ela não é um terceiro, ela é uma parte superveniente. Ela é credora do tributo que lhe é devido. Ela é credora do tributo que lhe é devido. Entenderam? Pressupostos ligados ao sujeito. Agora eu vou pressupostos ligados ao objeto. Olha o movimento das mãos. Olha o que eu estou fazendo aqui. Pressupostos ligados ao objeto são extrínsecos, são para o exterior. Os pressupostos ligados ao exterior, extrínsecos, são o quê? Adequação.
adequação. Alguém está perguntando assim, INSS, é isso? Acho que você deve ter pensado em INSS. INSS é o órgão, né? A gente, depois da super receita, é a União que é responsável pela contribuição previdenciária. É isso que a União vem aqui recorrer, ok? Acredito que deva ter sido essa a sua dúvida. Bom, voltando então, adequação. Quando eu penso em recorrer, eu só tenho um recurso para cada decisão. Não existe uma multiplicidade de recursos. Eu não tenho recursos simultâneos. Ai, professora, que eu estava pensando aqui, naquela história de entrar com embargo de declaração, é um recurso. Ah, mas ele é um recurso atípico. É um recurso atípico, mas não deixa de ser um recurso. Se você entrou com embargo de declaração, você não vai entrar logo em seguida com o recurso ordinário. Você vai esperar o julgamento dos embargos para depois entrar com o recurso ordinário. Então, adequação. Um único recurso, o princípio da unirrecorribilidade, está ligado ao objeto. Então, qual foi o primeiro pressuposto? Extrínseco, ligado ao objeto para o exterior, adequação. Segundo pressuposto, tempestividade. É aí que a gente tem que lembrar. Processo civil. Na voz do nosso super, hiper querido Mari Maduro, minha amiga linda de direito empresarial, mil beijos. Obrigada, Mari, por você estar entrando na nossa live. Mari, beijo, beijo, beijo. Olha só, pessoal, pensa no seguinte, processo civil, seja lá na voz do Milhomens, na voz do Fabrício, na voz daqueles nossos meninos lindos, recursos, prazo, 15 dias. Eles padronizaram. Então, no processo civil, os recursos têm prazo de 15 dias. E no processo do trabalho, 8 dias. Nos dois casos, se liga aqui. Pessoal, eu já pedi, para de escrever junto comigo, para de querer fazer adivinhação. Estão aí querendo saber o que ela vai falar agora. Calma! Nos dois casos, quais são as exceções que nós temos? Tanto no processo civil quanto no processo de trabalho, os embargos de declaração não caem no prazo padrão. Embargos de declaração no processo civil e no processo do trabalho tem prazo de 5 dias. Opa, então vamos lá, professora. Já estou aqui de olho, né? Veveta linda, presta atenção. Se eu estiver falando de um recurso do processo civil, qual prazo, gente? 15 dias. Se eu estiver falando de um recurso próprio do processo de trabalho, que lá na minha escada aparece dentro dos órgãos da Justiça do Trabalho, VARA, TRT, TST, eu vou estar falando de um prazo de 8 dias. Exceção, embargo de declaração, que o prazo é de 5 dias. Tempestividade é dar entrada no recurso dentro do prazo. Beijo, boa noite. Dentro do prazo. Ah, professora, deixei passar o prazo. Intempestivo. Fora do prazo. Então, esse é um pressuposto, extrínseco, ligado ao objeto, objetivo. Terceiro pressuposto, ligado ao objeto. Aquele, extrínseco. Eu quero que vocês não percam esse movimento assim, externo e intrínseco para o interior. É porque essas palavras são horrorosas, né? Não era mais fácil? Subjetivo, objetivo, sujeito, objeto. Mas eles escrevem na lei da forma mais difícil, da forma mais complexa. Então, vamos pensar no extrínseco. Bota assim, para fora. E intrínseco, obrigada, Simone, para dentro, ok? Então, qual é o terceiro pressuposto de admissibilidade, que é extrínseco? Bom, eu falei de adequação, eu falei de tempestividade, agora eu falar de preparo. Preparo. Tem que pagar alguma coisa? Gente, quem é beneficiário da gratuidade de justiça, 0,800. Se liga nisso. 0,800 é gratuito. Gratuito. Ah, professora, então não vai pagar para entrar, não vai pagar para recorrer, não vai pagar perito? Não. A União é que paga a perícia. Ai, professora, tem certeza disso? Eu estou falando CLT antes da reforma trabalhista. É assim que funciona. Ah, então tá bom. Então, se for beneficiário da gratuidade de justiça, não vai efetuar nenhum pagamento. Bom, então quem efetua pagamento? Vamos pensar. Quem sucumbiu? O que se paga? O que está dentro do preparo? Eu tenho duas coisas.
custas e depósito recursal. Quando eu falo em custas, eu estou falando da despesa em que eu tenho, que o judiciário, na verdade, me cobra, né? Quando se fala de custas, lá no artigo 789 da CLT, você paga 2% do valor da condenação. As custas, elas são pagas para a União. Elas são pagas por quê? Porque você movimentou a máquina judiciária e ele te cobra, ele tem um preço por lhe atender. Ah, mas professora, eu vou fazer esse pagamento então porque o judiciário ele tem um preço, Você não pagou na hora de entrar, não tem aquela tabela para você procurar reclamação trabalhista, não. Você tem, após a condenação, um valor para pagar de custas. E depois eu vou olhar o quê? Depósito, escuta bem, hein? Agora para tudo, escuta aqui. Depósito recursal. É coisa de réu. Réu. Só quem faz depósito recursal é réu. Ai, professora, então quer dizer que se eu for a autora da ação, Isabelle Gravatar é a autora da ação. Reclamante, reclamante. Perdi. Improcedente. Tudo que eu pedi, eu perdi. Eu pago custas porque eu movimentei a máquina judiciária. Então, para eu recorrer, eu vou pagar custas, a não ser que eu seja contemplada pela gratuidade de justiça. E não pago depósito recursal. Eu não fui condenada a. Só paga depósito recursal quem foi condenado a. É uma espécie de caução. Então, quem é condenado a vai pagar depósito recursal. Tem que falar em condenação pecuniária. Então, vamos lá. Vamos dar uma complicadinha? Obrigada, Su. Olha só. Procedente em parte. Uau, para tudo. Agora os dois vão querer recorrer. Porque se foi procedente em parte, você, Isabelle, estava pedindo de A a Z, ganhou um pouco. E o reclamado, por sua vez, foi condenado num outro pouquinho. Então, eu tenho uma procedência em parte. Os dois querem mudar. Beijo. Os dois querem mudar. Mas espera aí. Vamos raciocinar comigo? Quem sucumbiu? Reclamante ou reclamado? Procedente em parte, gente, quem vai pagar custas é o reclamado. Eu, Isabelle, eu recorro sem pagar nada. Eu não fui aquele que entrei na justiça sem motivo, não. Eu ganhei um pouco. Posso não ter ganhado tudo, beleza, mas ganhei um pouquinho. E depósito recursal? Eu não faço, porque eu não fui condenada a nada. Eu deixei de ganhar alguns itens. Quem faz depósito recursal, olha o nome, réu. É o réu. Por isso eu falo depósito recursal. É coisa de réu. O depósito recursal, que funciona como uma espécie de caução, ele tem um valor que ele é tabelado, digamos assim, né? O TST, todo ano, ele faz um patamar do que pode sair do seu bolso para recorrer. Você já imaginou o juiz dar uma condenação assim de 5 milhões? Aliás, a gente só tem falado, né, em dinheirões, assim, né? Aí você pensar, caramba, eu vou ter que pegar 5 milhões da empresa e pagar aquilo ali de depósito recursal para deixar parado como caução? Não, o TST ele estabelece um limite. Então, custas não tem limite máximo, mas depósito recursal tem. É um teto fixado pelo TST. Então, quando eu falo em depósito recursal, réu, tem um teto fixado pelo TST. Professora, eu preciso decorar o valor desse teto? Não, normalmente eles escrevem na prova e colocam até um valor aproximado para a gente não ter problema, não pode usar calculadora para não ficar perdido com continha. Eu só quero que você lembre desse pequenino detalhe. Depósito recursal. É só réu que vai cumprir, que vai fazer. Quem é autor não faz. Tranquilo? Eu tô aqui com a minha live aberta e não está travando, mas eu tô recebendo mensagens aqui de pessoas que estão dizendo assim, tá travando porque os colegas não estão parando de mandar mensagem. Pessoal, dá uma seguradinha aí nas mensagens, porque ó, eu vou sair e vou entrar novamente para ter a certeza de que tá ok aqui para mim, ó, tá vendo? Eu saio, entro, tá ok, eu tô transmitindo
sem nenhuma pausa. Então, queria muito que vocês ficassem de olho aí, porque, querendo ou não, a gente tem uma live que vai aumentando o número de seguidores, a gente vai compartilhando. Se todo mundo resolver ficar aqui batendo papo, a gente realmente vai travar, né? Aqui também não tá travando, eu tô conseguindo colocar numa boa, tô acompanhando do lado, aqui tá normal, tá? Mas só então, para quem tá mandando aí a mensagem, dá uma segurada para não travar. Então, foco nos 3 pressupostos. Eu tenho pressupostos de admissibilidade, ó, intrínsecos, que são interesse, legitimidade, capacidade. São esses, são, ó, voltados para o objeto. São aqueles, ó, objetivos. São extrínsecos, também são 3. Quais são? Eu tenho, primeiro pressuposto que eu falei, adequação, unirrecorribilidade. Eu tenho tempestividade, obedecer o prazo. E tenho também preparo. Eu preciso observar o preparo, o que deve ser pago. Lembrando que quem é beneficiário da gratuidade de justiça não faz preparo algum. Tranquilinho? Posso agora passar para recursos em espécies. Falei dos pressupostos de admissibilidade, agora eu quero falar com vocês dos recursos em espécie. Bom, primeira coisa, olha pra mim, olha assim, ó. Sabe o que é isso? Eu tô apelando, pelo amor de Deus, não assinale apelação. Não tem apelação no processo do trabalho. Professora, é sério isso? Seríssimo. Não tem apelação no processo do trabalho. Qual é o recurso que equivale à apelação no processo do trabalho? Recurso ordinário. Então, vamos lá. Devagar, prestando atenção. Se liga. Gente, aula para prova de múltipla escolha, às vezes eu fico me perguntando assim, você está anotando? Para quê? Você vai ficar abrindo e lendo isso ou você está ouvindo? Será que você depois não deve ouvir mais uma vez essa aula? Ó, eu vou subir para o meu canal do YouTube, a gente tem no podcast do Amo Direito, a gente tem essa live sendo gravada. Por que então você está aí preocupada em anotar? Eu quero ouvindo. A decisão do juiz, ela pode ser com mérito ou sem mérito. Lembra que eu gosto de tudo organizadinho. Uma decisão com mérito. Opa, letra C. Vamos na ordem alfabética? É uma decisão definitiva. Porque depois da letra C, no alfabeto vem o D. Então, com mérito é definitivo. E uma decisão sem mérito. Opa, letra S. Depois do S no alfabeto vem o T. Ah, então se a decisão é sem mérito, ela é uma decisão terminativa. Aluno do meu coração, não importa se a decisão ela é sem mérito ou com mérito, qual o recurso cabível de uma sentença proferida por um juiz numa vara do trabalho. Lembra, não importa se ele chegou a entrar no mérito ou não. Tem apelação? Não, lembra da professora, pelo amor de Deus, não marca apelação. Recurso ordinário. Professora, mas tem ações que começam no TRT, não tem isso? Você já parou para pensar nisso? Aliás, tem no TRT, tem no TST. Se eu entrar com um dissídio coletivo, algum tempo atrás, eu me lembro que em São Paulo nós tivemos uma greve de ônibus. Aliás, aqui no Rio, vira e mexe tem também. Mas eu me lembro que há pouco tempo teve em São Paulo. Se eu tô falando de uma região, esse dissídio coletivo é regional? Opa, técnico. Não é a nível Brasil. Aliás, eu costumo dizer assim, gente, de coração, eu acho que a categoria Brasilzão mais forte que a gente tem é bancário. É a única greve que eu consigo enxergar parando o Brasil todo. Para em tudo quanto é que canta, é greve de banco, né? Ah, então onde é que vai esse dissídio, esse litígio? Vai pro TST. Mas se eu não estou falando de um dissídio nacional, eu estou falando de algo regional,
Ah, então vamos pensar em TRT. É aqui que eu quero, porque eu estava primeiro falando de uma ação, começou na vara do trabalho, o juiz proferiu uma sentença, recurso ordinário. Agora eu estou no TRT. Vocês sabem que lá a decisão é em grupo? É um colegiado. A gente brinca dizendo assim, são os velhinhos que dormem e acordam para decidir. Então eu costumo falar que se acordam, na verdade acordam de combinação, é porque eles estavam cochilando e acordaram para decidir. Quando eu falo em acordam, do TRT, não importa decisão com mérito ou decisão sem mérito. Eu estou dizendo a vocês, prestem bastante atenção. Qual o recurso cabível? Recurso ordinário. Eu tô com o meu vadimeco aqui do lado. Aliás, uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, né? Eu estudo o tempo todo com a minha lei do lado. Então, eu tô aqui, garota propaganda da marca Fácil, né? Porque eu uso a caneca, eu uso o porta-vadimeco, tudo, né? Da Isabelle, a marca Fácil. Mas é porque, de fato, facilita mesmo. A gente consegue ficar com tudo muito pertinho para estudar. Então, eu ia mostrar aqui, ó. Olha aqui, meu VAD num porta-vadimeco. Lindinho, tá vendo? Tem. Tá lá, não tá? Ele fica segurando ali minha paginazinha. Por que que eu... Porque eu vou falar para você agora do artigo 895 da CLT. Por que que eu quero esse artigo? Isabelle, tá insistindo aí nesse artigo, o que que tá rolando, o que que é isso e tal? Porque eu tava falando da história da decisão definitiva e terminativa. E agora eu também comecei a falar para você de um papo de que cabe recurso ordinário se a decisão for proferida pela vara do trabalho ou se a decisão for proferida pelo TRT. Vai no seu artigo 895, o meu tá aqui do meu lado. Cabe recurso ordinário para instância superior, inciso 1º, das decisões definitivas ou terminativas das varas. Decisão definitivas com mérito, terminativas sem mérito. Das varas e juízos no prazo de 8 dias. Aí vem o inciso 2º. Eu queria foco maior no inciso 2º, porque eu acho que é muito beabá e muito feijãozinho com arroz, recurso ordinário de reclamação trabalhista. Isso é muito bobinho. Então, eu quero pensar no seguinte, uma ação de competência originária de tribunal, uma ação rescisória, um mandado de segurança, pensa no dissídio coletivo. Aí vem o inciso 2º e diz assim, olha... Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, significa dizer que a ação começa no tribunal, tá começando no TRT, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então, nós temos aqui recurso ordinário de ação que começa no TRT. Vamos imaginar, vamos pensar aqui comigo. Eu vou aqui abrir a minha escadinha para você acompanhar comigo, para você ter uma ideia do que eu tô falando. 895 da CLT, Rodrigo. A minha ideia aqui é a seguinte: a Isabelle está conversando com você sobre o recurso ordinário, que pode ser de uma decisão da vara. Opa, então quem julga, César, meu lindo, meu amigo do meu coração, te amo muito, tô louca para ir para Salvador. Aliás, quando eu chegar em Salvador, você sabe que eu quero comer o acarajé, que eu amo. Mas eu quero marcar de fazer umas agulhinhas, aqueles negócios que você anda fazendo na coluna, porque eu ando toda quebrada, acho aquilo o máximo. Então, mil beijos para esse olhão azul, lindão, lindão, lindão. Deixa eu bloquear aqui um povinho que é meio inconveniente. Aí eu bloqueio aqui que a gente não tem problema. Olha lá. Então, seguinte, preste atenção. Quando eu falo de uma ação que está na vara do trabalho e vai para o TRT, quem julga o recurso ordinário vai ser o TRT. Só que eu tô preocupada com o caso de uma ação rescisória. Vou, Ivete, pode deixar. Eu estou preocupada com o quê? Eu tô preocupada com o mandado de segurança. Eu tô preocupada com o dissídio coletivo que começa no TRT. Então esse recurso ordinário vai ser julgado por quem? Pelo degrau de cima, pelo TST.
Então, aluno do meu coração, feijão com arroz, todo mundo sabe. O que é difícil é o que pode cair em prova. Foca nesse inciso segundo. Não fica naquela coisa, recurso ordinário é só de uma reclamação trabalhista da vara para o TRT. Vamos no difícil? Se a ação começar no TRT, é uma ação que começa no tribunal, o recurso ordinário vai para o TST. Um detalhe importantíssimo que hoje, quando eu comecei a aula, eu já vim dando essa dica para você. O recurso ordinário, ele é completíssimo. Você pode devolver, efeito devolutivo. Efeito devolutivo é devolve, não gostei dessa decisão. Eu quero pedir um novo julgamento. Então, eu posso devolver ao tribunal tudo. Sabe o que é tudo? É matéria de fato e matéria de direito. Absolutamente tudo. Ai, professor, então vamos pensar naquele exemplo das horas extras do advogado? Eu tenho matéria fática, quantidade de horas extras. Eu tenho matéria de direito, qual o valor do adicional de hora extra? Então eu não gostei nem da quantidade que o juiz me deferiu, nem gostei do percentual, porque ele não respeitou o que está na lei. Então eu posso recorrer de tudo? Posso recorrer de absolutamente tudo. Posso recorrer da matéria de fato e da matéria de direito. Tranquilo? Lembraram bem disso? Deixa eu pegar esse gancho aqui, porque eu acabo de falar assim, efeito devolutivo. Esse efeito é tão fácil, né? Devolve a matéria. Não gostei, toma de volta, julga de novo pra mim. A gente não pode fazer a justiça pelas próprias mãos. Pelo menos não deve, né? Então, eu não posso, assim, não gostei dessa sentença do juiz, então peraí, eu vou rasgar esse papel, eu vou lá, vou quebrar a cara dele, vou pegar esse... Não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no judiciário para pedir uma nova decisão. Quando eu falo voltar, eu estou devolvendo aquela matéria. Isso se chama efeito devolutivo. Qual é o outro efeito que a gente tem que estar muito antenado? Que esse é exceção, esse não acontece. Esse é raro. Suspensivo. Salvo engano, foi o meu amigo Douglas que falou sobre execução, né? E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma decisão, vamos imaginar, exemplo bem prático, a Isabelle pediu horas extras. Eu pedi 4 horas extras todo santo dia, mas eu só recebi 2. Eu pedi a hora extra de advogado, que é com adicional de 100%, mas eu só ganhei com adicional de 50%, que é o adicional da Constituição. Eu acho que o juiz não se ligou que eu era advogada, ele não prestou atenção na função. Eu vou pedir, eu vou devolver tudo. Eu vou pedir para que ele me dê, ao invés de 2, 4 horas extras, ao invés de o adicional de 50%, de 100%. Esse recurso não vai subindo lá na minha escadinha? Vai subindo. Enquanto isso, eu pego cópia do processo, extraio o que a gente chama de carta de sentença e, executo. É uma execução, meu aluno, provisória. Ela não é definitiva, porque eu ainda não tenho trânsito em julgado. É uma execução provisória. Agora, se o recurso for recebido no efeito suspensivo, o que quer dizer isso? Eu vou suspender a possibilidade de executar provisoriamente o julgado. Então, isto é efeito suspensivo. É você ação provisória do julgado. Entendido? Então, efeito devolutivo, mole, mole, fácil, fácil, devolve, que eles vão julgar novamente. Efeito suspensivo, quando o recurso é recebido no efeito suspensivo, você vai suspender, você vai não possibilitar a execução provisória. A cada 1 em 1 milhão, a gente tem um recurso recebido no efeito suspensivo. Na maior parte das vezes, os advogados eles precisam entrar com uma cautelar para pedir que seja dado o efeito suspensivo ao recurso. Porque, em regra, a gente faz a execução provisória. Ou, pelo menos, deveria fazer, né? Porque, às vezes, o advogado diz assim, porque é para executar sem ter certeza. Gente, antecipa! Se você não antecipar a execução provisória, se você não for adiantando o processo, lá na frente, daqui a 8 anos, a empresa fecha, os sócios somem, e aí? Então, você tem que pedir esse efeito suspensivo, sim. Neila,
apenas com fundamento para tanto. Repare que lá na parte do artigo 899, quando a gente vai começar a falar, o 893 é o início dos recursos, né? O 899 fala do recebimento dos recursos, ele diz que a regra é no efeito devolutivo, efeito suspensivo, tem que ter uma justificativa. Quer um exemplo para você entender legal? Se eu estiver pedindo uma reintegração, voltar ao trabalho, estou discutindo que a dispensa foi uma dispensa que deve ser considerada nula. Eu sou dirigente sindical, aliás, eu vou pensar no cipeiro, né? Porque dirigente sindical precisa de inquérito e tal. O cipeiro é membro da CIPA, ele é um detentor de uma garantia de emprego, ele tem aquela proteção até um ano após o término do mandato. Pois bem, ele foi mandado embora e sem motivo. Então, ele está dizendo que essa dispensa é nula, que ele tem que voltar ao trabalho, ele tem que ser reintegrado. A empresa, por sua vez, discute o tema falando, não, a minha dispensa é válida, eu mandei embora por justa causa. E diz lá qual foi a falta grave que o sujeito cometeu. Se eu executar provisoriamente uma decisão de um juiz que manda reintegrar esse sujeito, essa execução será plenamente satisfativa. Eu não vou estar executando provisoriamente. Não, ele vai voltar a trabalhar, ele vai receber. Eu não tenho como voltar atrás. Porque a ideia da execução provisória é eu vou antecipando os atos para que lá na frente, quando aquilo se tornar definitivo, eu possa pegar aquele dinheiro e botar no bolso e devolver para o patrão. Não, quem ganhou foi você, devolve para você. Não, quem ganhou fui eu, vem para mim. Então, eu antecipo os passos. Eu não cometo atos de dinheiro na mão é vendaval, gente. Se eu pegar esse dinheiro e falar, toma aqui, reclamante, ele vai gastar. Então, ele fica guardado. Por isso, a gente está falando em depósito recursal. É depósito, é uma calção. Fica ali, protegidinho. Entenderam? Então, quando a execução, ela não vai ser provisória, ela vai ser absolutamente satisfativa. Vou reintegrar, ele vai trabalhar. Então, é melhor pedir o efeito suspensivo do recurso. Então, regra, efeito devolutivo. Exceção, efeito suspensivo do recurso. Bom, deixa eu voltar para aquela historinha de uma reclamação trabalhista que começa lá na vara do trabalho. Que bom que você entendeu, Fabrícia. Olha só, quando eu falo de uma reclamação trabalhista, você volta comigo um pouquinho só na matéria? Pode ser pelo procedimento ordinário ou pelo procedimento sumaríssimo. Professora, procedimento sumaríssimo são causas até 40 salários mínimos? Eu coloco sempre uma vírgula. Porque eu sei que a primeira coisa que a gente olha é o valor da causa. Mas exceção, gente, olha o que eles amam. Eu posso ter uma causa diminuta, uma causa, Neila, beijo, uma causa até 40 salários mínimos, mas uma causa, por exemplo, que eu tenha como parte um reclamado que precise ser citado por edital. Ele está em local incerto e não sabido. Edital é uma morosidade só. Não pode ser sumaríssimo. Ou eu tenho um ente público. Quando eu tenho um ente público, mesma coisa. Eu não vou poder, obrigada, meu querido Adelmo, eu não vou poder seguir pelo sumaríssimo. Porque ente público é tudo burocrático, demora demais. Então, é importante que a gente tenha essa ideia de que, se for até 40 salários mínimos, mais ente público ou edital, procedimento é ordinário. Então, não grava só até 40 salários mínimos sumaríssimo. Lembra da vírgula? Salvo se for ente público ou se for necessária a citação por edital. Pois bem, lembrou? Ordinário, sumaríssimo, joia. Eu estava falando para vocês do primeiro recurso. Ah, minha lindinha, se eu falar agora de estabilidade provisória, a gente vai para direito do trabalho, a gente vai se perder. Não deixa eu me perder, não. Eu estou no primeiro recurso, que é o recurso ordinário. A minha história aqui é a seguinte. Quando eu falo num recurso ordinário, eu estou falando para você que no procedimento ordinário nas causas de grande valor, eu tenho... Gente, se liga. Cada tribunal julgando de uma forma. Bia, beijo. Cada tribunal julgando de uma forma. Eu tenho 24 regiões. Tem tribunal que tem relator, tem tribunal que tem relator e revisor, tem tribunal que deixa só 30 dias com relator, tem tribunal que deixa mais do que 30 dias, tem tribunal que manda primeiro para o Ministério Público do Trabalho. Cada tribunal faz de um jeito. A nossa prova não é nacional? Você precisa estar preocupado. Como é que julgam isso
aqui no Rio, lá no Mato Grosso, lá em São Paulo, lá em Belo Horizonte. Não precisa. Não precisa. Agora, presta atenção no seguinte. Sabe aquele artigo 895 que eu estava lendo com vocês, do recurso ordinário? Ele tem um parágrafo primeiro e um parágrafo segundo que diz assim: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo... Opa, tô de alto, sai da brincadeira, dá um tempo. Peraí. Se for aquela causa até 40 salários mínimos, a não ser que seja ente público ou edital. Opa, sumaríssimo é rápido, não é ninja. Se o sumaríssimo, ele é ninja, ele vai escrever na CLT, beijou. Ele vai escrever na CLT o passo a passo do julgamento do... te love gabaritar. O julgamento do recurso ordinário. Me escuta, não anota, está escrito na lei. Eu só quero que você me escute. Para ser ninja, para ser rápido, para ser célere, a ideia é essa. Eu quero um procedimento sumaríssimo que seja ligeiríssimo. Tudo bem? Como é que vai ser o julgamento do recurso ordinário no procedimento sumaríssimo? Vai ser, imediatamente distribuído ao relator. Eu adoro esse imediatamente. Ele está dizendo assim, não é para demorar, não fica 5 dias, 10 dias, não, imediatamente distribuído ao relator. Olha para mim, 10 dias com o relator, não tem revisor. E imediatamente entra em pauta. Quando entra em pauta, gente, a pauta é de julgamento, é a sessão, é a reunião, é o colegiado. Eu disse a vocês, eu faço aquele acórdão, lembram disso? Porque é uma combinação, até brinquei dizendo que eram os velhinhos que dormiam e acordavam para decidir, não foi isso que eu falei? A minha ideia é a seguinte, eu vou ter um grupo ali para julgar. O relator ficou 10 dias com o processo, não tem revisor, imediatamente em pauta. Nessa sessão... com 2 S's, porque é reunião, o membro do Ministério Público do Trabalho está presente. Olha que inteligente, que coisa mais ágil. Se ele quiser dar um parecer, ele vai fazer isso, ele pede a palavra, ele dá um parecer oral que vai ficar consignado na certidão. Então, ao invés de eu mandar o processo para o Ministério Público, para ele devolver dizendo assim, não há interesse do Ministério Público em se manifestar, eu deixo ir para uma sessão de julgamento, onde obrigatoriamente o representante do Ministério Público está lá, e se ele achar que é pertinente, ele levanta o dedinho e faz o parecer oral. Bom, aí eles estão ali reunidos para julgar em conjunto, que é um julgamento coletivo. Eles podem não mudar nada da sentença do juiz. Gente, recorrer não é ter a certeza, a garantia da reforma. Eu recorri, não teve mudança nenhuma. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, para que eu vou lavrar um acórdão? Para que eu vou blá, 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 escrever tudo igual ao que está na sentença? Basta uma certidão. Basta a certidão. Ai, professora, o que é isso? Se liga. Audiência A. É na vara. E depois o juiz profere uma sentença. Tudo A. Audiência na vara. E o juiz dá uma sentença. Ok. Mas na audiência o que se fala? Tudo que ali se fala vai para uma ata. Tudo terminou com A. Não combinou? Vara, audiência, ata, sentença. Agora, no tribunal. Reunião, vamos terminar tudo com ão. É uma sessão. Lá eu tenho uma certidão, equivale à ata. Só que é uma certidão. Certidão, o que aconteceu aqui? Vamos certificar? E depois, o julgamento final, um acordo. Só que no sumaríssimo eles fizeram uma coisa muito inteligente. Eles disseram assim, se você não modificar a decisão do juiz, ela for mantida pelos próprios fundamentos, para que você vai fazer acordo? Basta, na certidão, você fazer constar sentença mantida pelos próprios fundamentos. Então, você pode fazer isso constar na própria certidão. Ah, professora, vem cá. E se eu modificar a decisão do juiz, se aquele grupo, né, ele modificar a decisão do juiz, vai ter que lavrar um acórdão? Vai. Mas esse acórdão não tem relatório.
Isso é uma característica do sumaríssimo, por ele ser muito rápido. Você não fica resumindo tudo, né? Você faz um breve relato, ó, só do que aconteceu ali na sessão e, pum, fundamenta e decide. Nem na sentença, nem no acórdão do sumaríssimo você tem o quê? Relatório. Não tem relatório. É dispensado o relatório. Ai, professora, tanta informação, tô meio enlouquecido, né? Sabe o que acontece? Repetição é método de aprendizado. Vocês já pararam para pensar que numa música chata, a gente não consegue tirar aquilo da cabeça? Aquele troço fica no nosso ouvido? A gente fica cantando. Não é assim que acontece? Eu tava em casa, né? Hoje, meus pequenininhos agora já foram dormir, né? Meus pequenininhos chegaram em casa cantando Ludmilla. Cheguei, chegando e bagunçando a zorra toda. Aí eu tô olhando eles cantando aquilo ali, né? Eu falei assim, meninos, o que é isso? Eles estão fazendo na escola um trabalho que fala de músicas, né? E assim, eles estavam, desde Beatles, gente, foi muito engraçado, eles cantando Yellow Submarine e cantando, né? Cheguei, chegando Ludmilla. Porque eles estavam falando exatamente disso, né? Da mudança de ritmo e tal, um trabalho de música que eles estão fazendo e pros dois, né? Na idade dos dois. O que mais marcou na cabeça deles era a repetição do cheguei, chegando e bagunçando. Por quê? Pra gente aqui, tô falando Rio de Janeiro, é o que a gente escuta nas rádios. Beatles é da minha idade, né? Beatles é aquela coisa assim, é o flashback, quando, né? Pra eles, não é o que é a repetição. Então, o que eu quero que vocês pensem? Isabelle, que processo de trabalho, alguém ainda há pouco escreveu assim, errei todas. Ai, processo de trabalho, professora, de arrancar os caras. Ai, professora, eu fico perdida e tal, não sei o quê. Aí eu viro e digo assim, meu aluno, pare e pensa comigo. Se você ouvir isso aqui de novo, se você, por algum acaso, Cleuzinha, eu tô com o meu celularzinho aqui abertinho, ó. Tá vendo aqui, ó, eu falando? Não tá travando aqui pra mim, minha linda. De repente, será que não é a sua conexão? Sai e entra de novo. Vê, porque eu faço questão de ficar com ele aqui assim, ó. Porque se eu travar aqui, eu já sei que foi porque a transmissão deu zebra. Então, eu tô aqui nessa, eu tô ligada o tempo todo. Eu fico olhando para saber como é que tá a nossa transmissão, como é que a gente tá em número de espectadores. A gente não tá nem com um número muito elevado, não. Não esqueçam que a gente hoje tem Rio de Janeiro com a estreia do Rock in Rio. A gente tem o pessoal assistindo novela, assistindo Globo Repórter, assistindo aí série. Pra mim também tá perfeito. Quando acontecer de travar muito, o que vocês fazem? Sai e dá uma entradinha de novo, ok? Então vamos lá. Parem, senão vai começar a travar, gente. Aí vai dar zebra, tá bom? Então, pensa aqui comigo, que eu tava contando pra vocês da música, né? Cheguei chegando. Por que isso fica na cabeça? Repetição. Então, o que você fica fazendo? Você fica ouvindo repetidas vezes a minha aula. Você fica escutando isso aqui várias vezes. Abre, lê, até você memorizar. Eu costumo dizer que a decoração da sua casa agora tem que ser um monte de dicas. Você vai fazendo essas dicas, vai colando na parede, que vira o artigo oração. Todo dia você lê, até que um dia você vai aprender. Porque a repetição é um método de aprendizado. Hoje é o Rock in Rio Belle Gravatá, adorei, né? Então, olha só, gente, hoje é o Rock Processo Gravatá, né? da Isabelle. Seguinte, ainda na questão do recurso ordinário. Belle, você está insistindo tanto nele? Claro, porque eu estou insistindo no sumaríssimo e tem muita riqueza de detalhes. Vocês sabem que se por algum acaso o tribunal, a região, né? Rock in Rio OAB, adorei esse. A região, né? Eu deveria ter colocado esse título na minha live, né? Rock in OAB pra gente, né? Rock in FGV. Então, olha só, é o caminho do aperfeiçoamento, isso mesmo. Mas presta atenção, gente. Seguinte, se você tiver um tribunal grande, vocês já pensaram? Tô falando dessa história. Ai, julga numa sessão, julga numa reunião. Bota um monte de gente. É a nossa live, né? Começa um monte de gente a falar. A gente que termina isso, não acaba hoje. Então, se eu for julgar um processo ouvindo a opinião de muita gente, isso não vai acabar nunca. Então, o que eles escreveram na nossa CLT, né? Se você tiver pelo menos 12 juízes, você pode dividir aquele tribunal em turmas. Pequenos grupos. Então, ao invés de eu pegar assim, Rio de Janeiro tem 54 juízes, você vai botar 54 pessoas ali discutindo o mesmo caso? Vão, né, enlouquecer. Não, vamos dividir em pequenos grupos. 5, são as chamadas turmas. Pois bem, quando eu faço essa divisão em turmas, se
o tribunal quiser, ele pode colocar uma turma ou algumas turmas específicas para julgar o recurso ordinário do procedimento sumaríssimo. É a redação do parágrafo 2º do artigo 895 da CLT. Então, quando você vai lá no 895, parágrafo 2º diz: os tribunais regionais divididos em turmas poderão, adoro, olha o verbo, não é uma obrigação, eles têm uma faculdade, poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Então, se quiser, ele pode separar. Olha, eu tenho 10 turmas, eu vou colocar 5 para o sumaríssimo, 5 para o procedimento ordinário. Se quiser. Tranquilo? Bom, eu aqui na vara do trabalho recorri e o TRT julgou o meu recurso. Não mudou nada. E agora, professor, o que eu faço? Depois do recurso ordinário vem o recurso de revista. Gustavo, presta atenção. Recurso de revista. Então, primeiro foi o recurso ordinário, agora vem o recurso de revista. Quando eu penso numa escada, eu penso sempre assim no meu esforço. Quando eu tô subindo, né, você começa com maior gás, depois você vai cansando, vai pifando. Quando eu comecei, eu estava levando matéria de fato e de direito. Agora, no recurso de revista, eu só vou levar qual matéria? De direito. Artigo 896 da CLT. Obrigada, Lê. A gente vai ter lá somente matéria de direito. O que é matéria de direito? Tudo que está positivado, joia. Só que eu tenho uma coisinha aqui para vocês. Vamos lá? Atenção em mim. Gente, depois abre a lei. Agora, escuta. No procedimento ordinário, naquelas causas que são mais lentinhas, a matéria de direito a ser abordada no recurso de revista é qualquer uma. Ofensa à Constituição, ofensa à lei, divergência jurisprudencial, divergência com súmula vinculante do Supremo, com súmula do TST, OJ do TST, não importa. É norma coletiva, é ofensa a regulamento de empresa. O artigo 896, ele é amplo. Você tem a linhas A, B, C, um monte de coisa de matéria de direito. Aí ele vem repleto de parágrafos. Quando você vai olhar aqui, pessoal, incrivelmente, vem escrito assim, naquele monte de parágrafos. Eu queria o parágrafo 9º, que nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. O recurso de revista não aborda todas aquelas matérias de direito. Ele só aborda, algumas. Vou dar uma dica para vocês. Sumaríssimo, não tem 2 S? Tem. Então, raciocina comigo. A matéria de direito de ofensa à Constituição, ninguém erra, ninguém tem dúvida, ninguém vacila nessa. Sabe por que você não vacila nessa? Por um motivo muito simples. Para chegar ao Supremo, que é o último degrau, a matéria tem que ter vindo ser pré-questionada. Eu tenho que vir pré-questionando a matéria. Então, eu preciso sempre, em qualquer caso, seja causa pequena, causa grande, falar da Constituição. Se ofendeu a Constituição, você pode colocar isso no seu recurso. Beleza. O que tem os 2 S, Isabelle, a ver com isso? Quais são as outras 2 matérias de direito? Divergência com súmula do TST. O outro S. Divergência com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ele tem súmula que é vinculante e súmula que não é vinculante. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui somente as vinculantes. Então, eu tenho súmulas do TST e as do Supremo, apenas as vinculantes. Chega a me dar um frio na barriga. Eu lembro do exemplo que eu falava para vocês do advogado, que pediu horas extras e que o juiz deferiu. Só que ele deferiu com adicional de 50%. Ele não deferiu o adicional da lei do advogado. Professor, e agora? Minha causa é pequena. Já era. Eu não posso recorrer? É procedimento sumaríssimo? Você recorreu ordinariamente, ele nada mexeu, nada mudou, não cabe recurso de revista.
Porque a matéria de direito, qual é? Eu restringi. Ofensa à Constituição, divergência com súmula do TST, divergência com súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, meu aluno querido do meu coração, de forma alguma, uma ofensa à lei pode ser abordada num recurso de revista no procedimento sumaríssimo. E aí você vai dizer assim, Pró, você veio falando, sumaríssimo é o ligeiríssimo. Acabaram os recursos? Não, mas acabaram as características do sumaríssimo. Daqui para frente, tudo que eu falar, não importa. Se a causa é pequena, se a causa é grande. Não tem mais diferença. Não tem. Então, depois do recurso de revista, que é julgado pelo TST, aparece recurso de embargos. A gente costuma chamar de embargos de divergência. Eu acho até mais bonito esse nome. Sabe por quê? Raciocina que o TST escreve uma súmula para traduzir ao mundo o que ele pensa. Súmula é isso, não é, gente? É o que ele pensa sobre aquela matéria. Pois bem, ele traduz ao mundo o que ele pensa daquele jeito. E na hora dele julgar o seu recurso, você é premiado e ele julgando diferente. Ele julga de uma forma distinta da que ele escreveu na súmula. Ele diverge, ele é contrário com uma súmula dele do TST. Ai, professora, se ele divergir com uma súmula dele, então, o que eu faço? Recurso de embargos. Escuta o que eu falei, recurso de embargos. Eu quero que você escute, porque se é recurso de embargos, eu não falei embargos de declaração. Não falei. Eu disse recurso de embargos. É dentro do próprio TST, pedindo para que ele diga qual a razão dele ter julgado de forma... Seja bem-vindo, Jorge. Obrigada, meu lindão. Dele ter julgado de forma contrária ao posicionamento dele. Embargos de divergência. O TST está divergindo da própria súmula dele. Então, eu vou pedir para ele se posicionar. Eu vou pedir para ele dizer assim, olha, o que prevalece? A súmula que você escreveu ou esse julgado aí que é meio doido? Eu diria para vocês que isso é tão difícil acontecer, gente, porque se o TST se deu o trabalho de escrever uma súmula, a última coisa que ele quer na vida é julgar contra a súmula dele. Mas vamos pensar em termos de prova? Quando cai uma questão dessa em prova, olha onde é que eu estou situado. Eu já vou abrir aqui para vocês a minha escadinha, só estou esperando completar um pouquinho mais. Quando eu estou falando para vocês de vara, TRT, TST, eu estou falando dentro do próprio TST, eu estou dizendo para você o seguinte, olha só, é raro ele julgar contra ele mesmo, então esse recurso pode não existir. Pode não existir. Rondônia, abraços, meu querido. Então, pode não ter recurso de embargos, mas se tiver, dá uma rasteira na prova e um monte de gente erra. Porque só escuta embargos de declaração e fica achando que tudo na vida é embargo de declaração, gente, vai estar embaixo da minha escada. Embargo de declaração é aquele famoso julgamento oco, omissão, contradição e obscuridade. Eu não falei disso, eu falei divergiu com o próprio TST. Então, se eu estou falando de um recurso para o próprio TST, é no prazo de 8 dias. Recurso de embargos. Ou também chamado embargos de divergência. E o último degrau, Pró? Qual é o último degrau? O último degrau é o Supremo Tribunal Federal. É aquele que vai... ele vai proteger a Constituição, né? Todas as vezes que eu falo isso, eu fico assim, né? Ele é o guardião da Constituição. Ficou óbvio, né? Qual é a matéria que eu levo ao Supremo, gente? Ofensa à Constituição. O Supremo recebe de tudo quanto é que é canto processo. Vocês estão vendo na mídia aí. É processo criminal que vai para eles, é processo eleitoral que cai para eles. Processo de tudo quanto é que é canto. Vocês acham que eles entendem de tudo quanto é que é direito ou ele entende da Constituição? Ele é o guardião da Constituição. Então, ele vai tão somente observar ofensa à Constituição. Caramba, lembrei que você começou a aula
dizendo que a gente está subindo uma escada. Beleza. Quando você iniciou comigo, recurso ordinário, você estava com 2 sacolas na mão. Você estava carregando matéria de fato e matéria de direito. Aí você subiu mais um degrau. Opa, tô cansado. Então deixa a matéria de fato e leva só matéria de direito. Aí dentro do próprio TST, você fica só com a divergência. Se tiver. E lá para o Supremo? Esvazia essa sacola, gente. É só ofensa à Constituição. Não tem ofensa à lei, não tem divergência com súmula, não tem mais nada disso. É só ofensa à Constituição. Então, o que eu quero que vocês raciocinem, que vocês pensem comigo? Que eu posso recorrer? Posso, mas as matérias vão diminuindo à medida em que o processo vai evoluindo. Senão, o processo não acaba. Um detalhe aqui que eu tenho certeza tá ligado aí, né? Ninguém tá dormindo ainda não, né? Então, olha só, se liga aí comigo. Coraçãozinho na minha tela, subindo aí. Presta atenção. Obrigada, minha linda. Presta atenção. Eu disse a vocês do prazo. Recursos na esfera trabalhista, vara, TRT, TST. Qual o prazo? 8 dias. Beleza, professora? Só que agora você me vem com uma tal de uma novidade de entrar com recurso extraordinário, que é o famoso REX. Lá pro Supremo. Qual o prazo? Qual é o prazo do processo civil? 15 dias. 15 dias. Então, o recurso extraordinário, ele é um recurso que, como vai para o Supremo Tribunal Federal, obrigada, linda, como ele vai para o Supremo Tribunal Federal, o prazo dele é o do processo civil. 15 dias. Então, repetindo, regra de recursos no processo do trabalho, 8 dias. Só que o REX vai lá para o Supremo, obrigada. Como a gente vai para um órgão que não é da Justiça do Trabalho, ele é aquele recurso que eu pego do processo civil com prazo de 15 dias. Tranquilo? Fechei. Joia. Agora, também no início da aula, eu vim com um papo assim para vocês, gente. Tem pressupostos de admissibilidade. Professor Kleber Barros, obrigada pelo seu carinho, por estar aqui compartilhando a minha live. Uma pessoa muito querida do nosso portal F3. Mil beijos para vocês, para você, meu querido professor amigo, professor de Direito Tributário. Sigam o professor, ele é show também. Sou muito fã do professor Kleber, não só como professor, mas como pessoa. É um amigão incrível. Muitos beijos, sou sua fã, tá, meu amigo? Beijos. Para sua filha linda também, tá? Ele também tem uma pequenininha que é uma coisa, uma boneca. Faz ele de gato e sapato, né? Pai, não tem jeito, né? Tudo bobalhão, não é verdade, Kleber? É verdade. Então, olha só, gente. Quando eu comecei aqui, eu tava falando assim, pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos. Vocês sabiam que o juiz erra? O juiz erra. Ô, Paulinha, obrigada. O juiz, às vezes, ele faz a conta assim, ó, no dedo. Aí ele olha lá e diz assim, ih, deu entrada no recurso no 9º dia. Se ele pegasse o calendário, aquela coisinha linda, né, que dá um pouquinho só de trabalho, ele olhar no calendário assim, o último dia foi domingo. Opa! Deu entrada na 2ª, por isso no 9º dia tá no prazo. Só que aquele juiz tem uma preguicite danada. Ele contou nos dedos e ele disse que estava fora do prazo. Negou segmento. Vamos na rima? Negou o segmento, cabe agravo de instrumento. Negou o segmento, cabe agravo de instrumento. Gente, para tudo. Para. Qual é a nossa aula? Qual é o título da live? Processo do trabalho. Processo do trabalho. Porque eu não quero ninguém fazendo bagunça, falando, mas o que é, professor, o processo civil? Não. Eu estou no processo do trabalho. Se eu estou falando de processo do trabalho, negou o segmento, cabe agravo de instrumento. Vocês sabem que minha maior dúvida é porque o agravo de instrumento lá no processo civil tem a tal da decisão interlocutória. Eu falei assim, amiguinho, lembra da voz? Quem tá falando processo de trabalho pra você, Isabelle? Quem falou pra você processo civil foram lá os meninões da voz bonitona.
né? A gente tem Fabrício, Milhomens, com aquele sotaque de Recife carregado, ou terrinha gostosa. Então, veja só, eles quando falam de decisão interlocutória, eles estão falando de outro processo. Aqui no meu caso, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis. Vírgula! Salvo quando terminativas do feito. Respira. Conta até 3. Pensa. Terminativas do feito. Extingue sem mérito. Lembra da ordem alfabética? Com mérito. Letra C, depois é D, definitiva. Sem mérito, letra S, opa, na ordem alfabética T, terminativa. Estão fazendo essa ligação? Com mérito é uma decisão definitiva. Sem mérito é uma decisão terminativa. Meu aluno querido do meu coração, se a decisão interlocutória ela é uma extinção sem mérito, qual é o recurso cabível? A gente não falou no recurso ordinário? Então, por favor, não vai me meter nesse meio agravo de instrumento. Aqui, agravo de instrumento é na rima. Negou o segmento, cabe agravo de instrumento. Tá ligado nisso? Negou o segmento, cabe agravo de instrumento. Ainda há pouco eu disse para vocês que o julgamento do tribunal, ele é um julgamento colegiado. É um grupo, né? Mas um relata para os demais, conta para os outros como foi aquele caso. Vamos imaginar, vamos fazer de conta que um relator sozinho. Se liga, decisão monocrática. A palavra vai te dar cola. Ela vai te dar dica, ela vai te dar todo um alerta. Se a decisão ela é monocrática, ela é uma decisão de um Deus embargador, porque ele quis sozinho, né, decidir. Se é uma decisão monocrática de relator, qual o recurso cabível? Agravo. Não inventa. Professor, agravo interno, professor, agravinho, professor, agravo. Olha só, se eu tô falando em decisão monocrática, eu tô dizendo que o indivíduo sozinho resolveu julgar. Se é monocrática, sozinho, a palavra é uma só, não é nome composto. O que acontece? Agravou. Agravou. Todas as vezes que eu estou dando essa aula, eu lembro aos meus alunos que há um tempo atrás nós tivemos uma segunda fase de tributário, que a peça foi o agravo. E que teve aluno colocando agravo de instrumento. E não tirou 10. A banca até foi benevolente, pontuou, não eliminou e tal, mas a questão é a seguinte, se ele te deu a dica, o problema falou decisão monocrática de relator, olha lá, respostinha com um nome só, agravo. Então, se no tribunal, que a decisão tem que ser colegiada, você tem uma decisão monocrática, o recurso cabível qual é? Agravo. Agravo. Então, vamos lá, ainda raciocinando comigo. Eu tô na fase de conhecimento. Professora, você falou aí que o juiz às vezes erra, né? Sem dúvida. Vamos fazer de conta que o juiz não tenha julgado tudo. Ah, esquecido. Omissão. Ele tinha que julgar tudo, só que ele esqueceu de julgar alguns itens. Omissão. Ou então, ele começou falando que todos os pressupostos necessários para a equiparação salarial estavam preenchidos. Que tanto o reclamante quanto o modelo, que é aquele que a gente chama de paradigma, trabalhavam na mesma empresa, na mesma localidade, na mesma função, com igual produtividade, mesma perfeição técnica, não havia diferença de função há mais de 2 anos. Falava tudo que está lá no artigo 461 da CLT e concluía assim. Tendo em vista a fundamentação acima, indefiro o pedido de equiparação salarial. Pirou na batatinha, né? Como é que estão preenchidos os requisitos e ele não defere a equiparação? Das duas, uma. Ou naquele corte e cola na montagem não estão presentes os requisitos, por isso indefere. Ou, se estão presentes, no corte e cola ele errou lá embaixo. Defere a equiparação salarial. Meu aluno
querido, defere a equiparação salarial ou indefere. Eu preciso sanar a contradição. Vou para um terceiro exemplo. Ai, uma decisão obscura. É uma decisão que, sim, tá faltando clareza. Obscuridade é uma coisa nebulosa, não tá claro. O que eu quero que você pense comigo é o seguinte: nessas decisões em que falta clareza, o que eu vou usar? Nessas decisões em que eu tenho uma decisão, omissão, contradição, obscuridade, ou uma decisão que negou o segmento, analisando um pressuposto ou movimento extrínseco do recurso, mas num equívoco absurdo, manifesto. O artigo 897-A da CLT, A maiúsculo, diz que nesses casos a gente usa embargos de declaração. E o mais importante, já vem aqui o desenho da minha escada. Quando eu falo em embargos de declaração, eu estou falando para a gente utilizar, preste atenção, o próprio prolator da decisão para julgar os embargos. Ele não vai para outro, ele devolve para o mesmo. Gente, se foi ele que esqueceu, ele tem que completar. Se foi ele, por algum acaso, que começou falando uma coisa e terminou falando outra, ele é que tem que sanar essa contradição. Se ele foi nebuloso, ele que tem que esclarecer. Então, quem é que vai julgar os embargos de declaração? É o próprio prolator da decisão. É o próprio prolator da decisão. Então, quando eu faço o desenho da minha escada, eu vou colocar embaixo da escada os embargos de declaração. Eu estou colocando aqui na minha tela, eu inverti a minha câmera ainda há pouco, equivocadamente. Eu ia tocar aqui no computador e acabei mexendo no de cá, para poder botar a minha escadinha super completa para vocês. Então, deixa eu colocar para vocês essa escadinha. Ah, aqui é só o agravo de instrumento. Peraí que eu quero uma completíssima. Tá aqui você? Tá aqui você, com embargos de declaração. Olha só, vou inverter minha tela. Deixa eu passar para cá. Deixa eu inverter. Vê se você tá vendo a minha escadinha com embargos de declaração. Tá vendo ali embaixo? Você vai dizer assim, ô Pró, vem cá, eu detesto quando vocês botam isso na tela invertida. Tenho pavor dessa tela filmando do computador, porque fica essa coisa super embaralhada. Você pode disponibilizar para mim, vamos fazer o combinado? Tanto no meu Insta quanto no meu Face, eu vou postar para vocês essa escadinha completa dos recursos, ok? A minha famosa escadinha. Eu até brinco porque Pedro, certa vez, ele fez o funk da Gravatá. E esse funk da Gravatá, quando eu encerrar a minha transmissão, eu vou colocar o funk da Gravatá para vocês escutarem, porque Pedro é uma figuraça, né? E aí, quando Pedro fez esse funk da Gravatá, ele fala da minha escadinha boladinha. E essa escadinha, gente, o nome escadinha é o nome do maior bandidão que a gente já teve. Eu fico assim, meu Deus, Isabela Escadinha, vai parecer que eu sou uma trombadinha, né? Então eu falo, caramba, de onde é que vocês tiraram isso? Mas ficou por conta desse desenho que eu faço para facilitar a vida de vocês. Quando eu dou esse panorama aqui da minha escadinha, eu falei recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso de embargos. Eu falei do, recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos, recurso extraordinário, exatamente na ordem. Eu falei para vocês, negou o segmento, cabe agravo de instrumento. E falei daquele julgamento moco, né? Manifesto, equívoco, omissão, contradição, obscuridade, embargos de declaração. Eu falei do processo de conhecimento. Aí, Suzana, eu já mostro para você de novo, tá? Aí eu penso assim, vem cá, e na execução? Como é que fica, professora? Na execução, eu vou ter rima. Eu não tenho recurso ordinário. Na execução, o que vai entrar é o quê? Ó, execução rima com o quê? Agravo de petição. Então, na execução, é o AP, Paulinha, agravo de petição.
Ele substitui o recurso ordinário. Aí você olha o restante da escada e diz assim, Jesus, professora, você está me dizendo que você vai repetir absolutamente tudo? Tudo. O que vinha? Se fosse recurso ordinário, no próximo degrau, o que ia vir? Recurso de revista? Na execução vai ser a mesma coisa. Só que, gente, por favor, na fase de conhecimento, eu discuto quem tem direito. Eu descubro se o reclamante está certo, parcialmente certo, totalmente correto. Na execução, eu vou falar do quê? Na execução, eu vou falar de valores. 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 Eu tenho que falar na execução de valores. É o chamado quantum de beato. E aí vem uma coisa muito importante. Esses recursos vão todos ter que apontar valores. E todos esses recursos, já que eu vou levar até o Supremo para ter rex também, eles vão abordar uma questão constitucional. Professora, como é que a Constituição vai falar de valores? Fala de juros. Fala sim. Então, eu vou abordar a questão agora do quantum de beato. Então, pensando comigo, já vou mudar aqui a minha telinha. Deixa eu só dar o print de novo para minha lindinha Suzana. Peraí, Suzana, que eu vou tentar melhorar aqui para você. Está legal assim. Consegue dar o print? Tá vendo o recurso ordinário, recurso de revista, o recurso de embargos dentro do próprio TST e o REX é o que vai para o Supremo. Ali embaixo, embargos de declaração. Maria, conseguiu dar o print? Tá ok? Certinho? Pô, Carlos, obrigada, minha linda. Poxa. Então, ó, Suzana, vou voltar aqui para mim pelo seguinte, você vai dar outro print já. Deixa eu mudar aqui a minha telinha, porque eu disse assim para você, na execução vai ser o quê? Embargos de declaração, não é isso? Na execução, agravo de petição na execução, é porque eu tô no embargo de declaração na minha tela, né? Na execução, agravo de petição. Aí eu falei, gente, mas tem todos os outros. Vai ter recurso de revista, vai ter recurso de embargos, vai ter recurso extraordinário, tem embargos de declaração, tem agravo de instrumento. Professora, na execução tem negócio segmento, agravo de instrumento. Então, eu vou botar aqui para vocês a escadinha, como é que ela fica na execução. Você vai dizer assim, professora, vai mudar muita coisa? Você só vai tirar o RO e vai botar o quê? Agravo de petição. E o que você vai ter em mente? O que você precisa pensar? Que você não pode esquecer, aí é de suma importância. Que a gente está falando aqui de quantum de beato. A gente está falando de valores. Então, se na execução eu vou falar do agravo de petição, eu tenho que lembrar que tem todos esses recursos que abordar valores. Deixa eu só voltar com a minha telinha para cá. Um printzinho agora. Eu tô na fase de execução. Peraí, deixa eu só... Opa, deixa eu... Ai, peraí que eu botei aqui o do CPC e ampliei. Peraí. Não ampliou, né? Peraí, deixa eu ampliar para vocês. Agora foi. Olha lá, ao invés de RO, o que entra? Agravo de petição na execução. Depois tem revista, depois tem recurso de embargos, tem o REX, tem embargos de declaração, tem agravo de instrumento, tem o agravo do CPC, que é aquele agravo quando há uma decisão monocrática. É que antigamente era o artigo 557, né? Agora já não é mais. Então é o novo CPC, mas é aquele agravo de decisão monocrática. Meu aluno querido, conseguiu tirar o print dessa telinha? Foi? Ok. Então deixa eu aqui para mim. Também 932, Albertinho, muito obrigada, meu lindo. 932, né, agora é o novo. O que eu fiz com essa minha telinha aí? Albertinho, eu vou te pedir um favorzão assim, ó, de love coração. A gente vai fazer os dois posts, tanto da escadinha da fase de conhecimento, como da escadinha da fase de execução. A gente posta na nossa página do Eu Amo Trabalho, a gente posta nas nossas páginas pessoais, Ju Monteiro, Prof. Ju Monteiro, Isabelle Gravatar. Escreve aí pra mim, Albertinho, pro pessoal não se perder.
E a gente coloca também no Facebook, porque tem gente que não tem Insta, a gente coloca no Facebook, ok? Amanhã você coloca pra gente? Então você é show de bola. Deixa eu falar aqui então uma coisa pra vocês, pra gente poder encerrar essa nossa super aula de recursos. Eu disse, ó, tá aí, Albertinho colocando pra gente, né? Eu disse pra vocês que a gente na fase da execução é tudo ão. Então, eu tenho muito medo do recurso de revista, porque é um artigo que fala assim, olha, não cabe recurso de revista na execução. Se você não continuar lendo, já era. Porque tudo no direito é o raio da vírgula salvo. Aí tá assim, salvo se houver ofensa à Constituição. Então, por isso que eu disse a vocês, é tudo ofensa à Constituição, eu nunca vou esquecer. E quando eu estou falando de execução, eu estou falando de valor, eu estou falando do quanto de beato, ok? Meus alunos queridos, muito obrigada por essa nossa aula de hoje, por esse nosso encontro, por vocês terem compartilhado a nossa live. A gente teve aqui uma live numa sexta-feira à noite. Eu vim encerrando a nossa participação, nossa parceria com o pessoal do Amo Direito. Um beijo sempre muito grande para o pessoal do Amo Direito. Eu fico muito honrada, me sinto muito prestigiada de ser convidada para participar dessas lives. Nós somos vários professores, uma equipe muito grande. Eu não pude fazer essa live logo no início, eu só pude fazer ela agora porque eu estava viajando, eu estou terminando meu doutorado, estou numa loucura danada, mas eu estou com vocês para a nossa prova de primeira fase, para a prova de segunda fase que vai ser nesse final de semana. Eu tenho certeza que vocês serão abençoados, que farão ótimas provas, tanto quem vai fazer agora a segunda fase, quanto quem vai fazer a primeira fase em novembro. Lembrando a vocês que as inscrições começam no dia 19. Quando você for fazer a sua inscrição, você já deve escolher a sua segunda fase. Você escolhe a sua segunda fase de acordo com aquilo que você acredita. Quem é o seu treinador? Quem vai ser a sua treinadora? Qual a matéria que você tem afinidade? Então, não deixe de fazer essa boa escolha. Nós estamos com uma live, né, que está com 1.662 espectadores ao vivo, quer dizer, a gente, para uma sexta-feira, a gente bateu aí um ótimo número, convidando todo mundo, os seguidores, curtindo, mandando coraçãozinho. Eu agradeço, mas assim, muito, de coração, vocês terem aqui assistido, me prestigiado, e eu prometi a vocês que eu ia encerrar essa live com o tal do funk, né, que o PB fez pra mim. E ó, peraí que eu vou botar aqui em som bem alto para vocês escutarem o funk do PB. Assiste na reprise, Grace, minha linda, saudade de Manaus, daqueles bombons de cupuaçu. Gente, eu sou a professora gordinha, só falo de comida, né? Cada lugar que eu vou, vocês ficam me levando para conhecer as gostosuras dos lugares, né? Então, vocês já sabem que eu vou acabar explodindo, né? Então, eu tenho que fazer muita dieta para nessas viagens eu poder compensar. Então, ó, ao som do PB, escutem só. Quem quer mais 11 pontos, pode se ligar. Trabalho e processo é coisa velha e gravata. A mulher é fera, dá dica boladinha. Tu aprende a fazer os recursos com o macete da escadinha. Eu já gritei pro mundo e aviso pra você. Essa moça fecha tudo, ela vai pro TST. Canta, Renato! Isso aqui foi uma época em que ele fez para todos os professores uma musiquinha, né? E aí eu gravei essa, não deixo assim ninguém desgravar, porque esse funk do PB, eu já pedi pro Sandro Caldeira, né, que é nosso super cantor, pra Bela, que é nossa cantora também de trio, eles precisam fazer um clipe, gravar isso aqui pra mim, porque realmente ficou incrível. O PB é uma figuraça, uma pessoa, é o nosso chefe do trio, né? É o PB, não tem jeito. O Portal F3 é o PB, a gente agradece sempre a ele, todo o carinho com a nossa equipe, ele é top, toda a nossa equipe, a gente forma uma família. A gente até fala que nosso F3 deveria ser o F4, que é de família, né? Porque a gente tem, assim, um amor, um carinho muito grande um pelo outro. É Bia, é Cláudia Serpa, é Sandro Caldeira, sou eu com Ju, é Douglas Caetano, é Leandro Antunes, é Gláucia Barreto, é
Pedro, é Rafa, é Fabrício, é Milhomens, é Renato Porto, é Sandro Amaral, é uma galera, é Aurélio Burê, é Kleber Barros, é Mari Maduro, é Rebeca, gente, Mônica Guzmão, não dá pra falar assim de tanta gente que tem, Claudinha Barros, Marcelo Machado, Edésio, tanta gente querida no nosso portal F3. Então, assim, é de fato uma mega família. Muito obrigada pela live, muito obrigada pelo carinho de vocês, bons estudos. E quem perdeu, quem ficou por algum acaso aí perdido, porque tava caindo, professor e tal, tem retransmissão, você pode assistir, vai ficar no podcast, assim como também no meu canal do YouTube, ok? Um beijo enorme para todos vocês, pessoal!